Hoje nós vamos meditar sobre a segunda tentação de Jesus e o seu sentido espiritual. Vimos que a primeira tentação é a respeito da nossa vida espiritual, se comemos ou não comemos a palavra de Deus. A segunda tentação é a tentação religiosa. O mundo, na realidade, está cheio de religião. Praticamente todo ser humano tem uma inclinação religiosa. Até mesmo aqueles que estão perdidos no meio de uma selva, eles têm uma inclinação religiosa, por causa daquilo que está em seu espírito, e mesmo sem conhecimento do Deus verdadeiro, há uma lembrança de que algo espiritual existe. Mas vejamos como foi a segunda tentação, lendo Mateus 4, versículos 5 a seguir. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos perceber que a primeira coisa é ser levado à cidade santa. A cidade santa simboliza o centro religioso. E ser colocado sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto da religião. No versículo seguinte, a tática é mencionar a Bíblia. Ele menciona o Salmo 91. Veja que isto é muito relacionado à religião. E os homens religiosos estão sempre tentando, por si mesmo, fazer com que a palavra de Deus valha e Deus faça aquilo que ele deixou escrito. Notemos que nesta batalha espiritual há algo. Se tu és o Filho de Deus. Sim, todos que creem podem ser tentados a fazer alguma coisa e demonstrar poder. Na realidade, a demonstração de poder pode se tornar, ou na maioria das vezes, é uma tentação. Vejamos que a resposta de Jesus também está escrito. E onde Jesus nos leva para vencer esta tentação? Ele nos leva a um versículo em que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos ver o contexto da origem deste versículo. Para vencermos a tentação religiosa, ou o desejo de fazer Deus funcionar, pois na realidade tudo isso é incredulidade. A palavra que Jesus mencionou não tentarás o Senhor teu Deus, ela está em Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, onde o contexto fala da contenda de Meribá. Versículo 15, podemos ler no capítulo 6 de Deuteronômio, versículos 15, 16 e 17. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti,
para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Esse é o versículo 16. O que foi a tentação em Massá? Veja a palavra tentaste aqui no versículo 16 de Deuteronômio 6. O que foi a tentação de Massá? Vamos ver. Está em Êxodo, no capítulo 17 de Êxodo, versículo 7. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Portanto, é uma dúvida sobre a presença de Deus. É uma dúvida sobre o poder de Deus. O que Satanás tentava era fazer Jesus demonstrar o seu poder de filho, em cumprimento à própria palavra que estava escrita. A resposta de Jesus é sobre a nossa fé na presença de Deus. Isso destrói todo sentimento religioso superficial e carnal, porque a presença de Deus destrói a carne humana, a alma humana pecaminosa, queima a alma humana pecaminosa. Portanto, nós precisamos de perceber que só há uma maneira de vencer a religião inventada pelo homem, só há uma maneira de vencer os falsos profetas, só há uma maneira de vencer a tentação, por meio da fé absoluta na presença de Deus. É assim que nós andamos pelas Escrituras, meditando na palavra do Senhor. Cuidado com as religiões, cuidado com o homem, cuidado com essa tentação. Bendito seja o Senhor. Amém.